Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Espaço este que nós semanalmente nos encontramos para podermos partilhar reflexões, ensinamentos, conhecimento e assim podermos juntos crescer como uma comunidade que tem como causa edificar-nos mutuamente. Temos para o dia 2, que vamos na edição número 63, o tema O Líder e o Medo. Antes de nós darmos atenção ao tema 2, vamos nos lembrar o que nós tratamos na edição anterior, a número 62, que nós estudamos sobre liderança e atitude. Sobre este tema, liderança e atitude, nós começamos por definir uma questão de partida, que era a seguinte: como é que o líder age pela fé para vencer a inércia? A hipótese que nós formulamos é que liderança é movimento, agir para causar mudança. E para aprofundarmos esta conversa, nós trouxemos 5 principais tópicos. O primeiro era o papel da consciência. E o segundo ponto era aceitar a realidade. Como terceiro ponto, nós elencamos sentir a dor. O quarto era iniciar. E o quinto e último era partilhar. Desta forma, através da partilha, estaremos assim a incorrer ou a obedecer a lei da prosperidade. Então vamos agora voltar a nossa atenção para o tema 2. Estamos na edição número 63 da nossa rubrica Minutos de Saber e o tema que nós vamos estudar hoje é o líder e o medo. Vamos assim, seguindo a mesma metodologia, o mesmo método de estudo, sem desviar-nos, vamos começar por definir uma questão de partida, com uma forma de termos uma previsibilidade sobre que tipo de questões nós queremos trazer à nossa conversa, ao nosso debate, à nossa reflexão, para trazermos resposta. Depois vamos definir uma hipótese, que vai ser uma afirmação que vai funcionar como uma espécie de um resultado esperado, alinhado àquela questão de partida. E depois vamos passar por 5 principais pontos ou tópicos que nós vamos abordar para aprofundar esse estudo, que são: o primeiro, o medo é bom; o segundo, o líder sente medo; o terceiro, a visão; quarto, a fé; e quinto, sabedoria. Então vamos agora atentar-nos àquilo que é a essência da aula de hoje. Então, como questão de partida, nós dizemos ou formulamos da seguinte forma: como é que o líder aprende sobre o medo, convive com o medo e vence o medo? Isto é, como é que o líder aprende, convive e vence o medo? Como uma formulação hipotética que nós trazemos a esta nossa reflexão, definimos-la da seguinte forma: o líder é aprovado e aceito pelos outros pela forma como lida e vence o medo, desde a sua concepção mental até a sua materialização. Vamos de seguida então passar para os pontos que nós queremos apresentar para aprofundar esse estudo. E o primeiro é que nós entendemos que o medo é bom. Por quê? Porque quando o líder ele tem a consciência sobre o gap ou a diferença
ou a distância entre um estágio ideal e um estágio da sua realidade, aqui estimula aquilo que nós chamamos de psicologia negativa, psicologia positiva, que segue até a segunda qual os pensamentos, ou os atratores dos pensamentos positivos devem ser pelo menos 3 vezes superiores aos atratores de pensamentos negativos. Significa aqui que o líder deve se automotivar de uma forma realística para que a sua positividade, o seu optimismo possa superar aquilo que são os negativismos que ele pode desencadear, para que aqui a psicologia positiva possa ter um papel de estimulante. O segundo ponto é que o líder sente dor. Para o líder sentir dor, o líder deve descer a base, viver a realidade e deve se desarmar, deve se expor às suas fragilidades. Deve o líder ter uma total dependência, intimidade com um poder superior, com uma força superior, para que ali ele possa começar a desenvolver a sua força, que vai ser alimentada por intermédio daquele que o move. Terceiro aspecto é a questão da visão. A visão é a estrela norte do líder quando ele lida com medo. A visão é aquilo que vai ser uma causa, um propósito, uma missão. Por detrás desta há de vir uma promessa, para que o líder não possa desanimar ao longo do trajeto. E quando vierem as vicissitudes, adversidades, dificuldades, barreiras, o líder possa lembrar-se sempre daquilo que lhe move, que é uma causa, que é um propósito, para que ele não possa ter medo e tampouco possa ter medo de agir, que isso pode fazer com que ele desista. Nós podemos aqui trazer como exemplo o caso do apóstolo Paulo. Ele recebeu uma visão profética de Deus a dizer qual era o destino que Deus queria levar o apóstolo Paulo, que era a Roma. E esse destino já havia sido anunciado anteriormente, quando Cristo em ascensão confia aos seus apóstolos a missão apostólica, e depois tornou-se claro no livro de Atos 1:8 qual seria o itinerário que eles teriam que percorrer para cumprir aquela missão, que seria pregar o Evangelho desde Jerusalém até Roma. Por visão profética, Paulo é prometido que ele haveria de chegar até Roma. Ora, Paulo é preso em Jerusalém e ele é levado a uma cadeia em Cesareia, que era a capital de Judá. E Paulo tinha a promessa de que ele haveria de chegar até Roma. É por isso que quem vive agarrado à visão, que é uma promessa, não morre. Lembre sempre daquela canção: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Prontos, foi a promessa, foi a grande visão que fez com que Paulo, independente das barreiras, tribulações, tempestades que houve pelo caminho, Paulo manteve-se sereno. Por quê? A palavra de Deus diz que todas as coisas conspiram para o bem e a favor daqueles que amam o Senhor do fundo do seu coração e que foram chamados segundo um propósito. O quarto aspecto que nós queremos trazer é a fé. E a fé é o quê? É a coragem. E a coragem é o quê? É a ausência de medo. E nós trazemos aqui como um exemplo de coragem a viúva pobre. Essa mulher
não confiava em nada nem em ninguém, mas ela cria que existia uma justiça que estava acima da justiça dos homens. É por essa razão que ela todos os dias fazia-se aquela corte para ir pedir sobre um desfecho, sobre uma resposta, sobre um deferimento à sua causa, ao seu pedido. O juiz Nico, de tanto lhe ver, cansou-se, que ficou a pensar: como é que eu vou me livrar dessa mulher? Significa que a sua consciência começou a pesar, até que ele achou que, por bem para me ver livre dessa mulher, então vou despachar este processo e não vou mais ver esta mulher. Ora, os opostos atraem-se. Então, através da fé, nós vencemos o medo quando convivemos com medo, e nesse convívio aprendemos a gostar do medo, aprendemos a sair constantemente da nossa zona de conforto, e é lá onde aprendemos a viver, a desenvolver e a ter a coragem. O quinto e último ponto é a sabedoria. A sabedoria é nós termos o temor ao Senhor. Essa sabedoria é através da tranquilidade que Paulo teve. Paulo foi, ao longo da tempestade, foi sugerindo, por um lado, aos centuriões, aos guardas prisionais, e esses não deram crédito ao que Paulo dizia, ao marinheiro. Mas chegou uma altura em que eles começaram a perceber que as palavras de Paulo eram de um homem sábio. Por quê? Porque Paulo já tinha vivido muitas tempestades na sua vida, ele já tinha ultrapassado muitas tempestades na sua vida. Paulo dizia que o lugar dele era na cadeia, porque ele era um prisioneiro de Cristo. Então, essa tranquilidade, que era a sabedoria que estimulava Paulo, foi importante para que Paulo pudesse converter pessoas através das suas muitas cadeias ou prisões. Ora, Paulo começa a converter desde as suas primeiras cadeias de prisões, lá em Filipenses, até Roma, quando ele é posto naquele julgamento espetáculo por uma corte pomposa. Desculpe a expressão, mas Deus propositou. Esta expressão pode não ser perfeita na língua portuguesa, mas é para você compreender. Deus permitiu com que ali estivessem pessoas da mais alta categoria, da corte, dos membros do Sinédrio, para que esses pudessem ser convertidos pelo temor, pela fé intrépida, pela coragem e pela estratégia de evangelização que Paulo usava, que começava primeiro pelo diálogo, por via das escrituras sagradas. Aqueles que eram os membros do Sinédrio, que eram judeus zelosos, eles somente conheciam a lei e agarravam-se à letra. Mas Paulo ia para além da letra e, acoplada a esta na sua estratégia de evangelização, então Paulo apresentava Cristo como um servo sofredor, apresentava Cristo como um mistério do plano de Deus. Então, Paulo trazia para fora o espírito e o testemunho que ele próprio adquiriu na sua história de conversão. É assim que até Agripa, Herodes Agripa, governador, chegou a dizer que Paulo tinha lhe convertido, mas porque Agripa tinha compromisso com os homens, então, por causa do seu orgulho, ele não aceitou, não confessou. Então, é sobre isso, sobre a questão do testemunho, e o maior testemunho que nós temos é a nossa história de transformação pessoal. Espero que tenham gostado da lição de hoje. Queremos agradecer o vosso acompanhamento, presença e pontualidade. Deixem ficar os vossos comentários sobre esse tema. Partilhem este material com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade possa continuar a crescer. Deixem ficar o vosso like nas nossas páginas de Facebook, Instagram e YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.